Olá, tudo bem? Então, eu sou o professor Emerson de Oliveira Santos, a disciplina do PDE, que também é uma disciplina de concurso, é a disciplina de Física. O ano e a série desta aula, especificamente, é uma aula para a terceira série do ensino médio, em torno do segundo trimestre. Os objetos de conhecimento desta aula, especificamente, também é o eletromagnetismo. Os conteúdos a serem abordados, motores geradores elétricos e seus componentes. E os objetivos de aprendizagem, que na verdade é um objetivo, né, que é compreender o funcionamento dos geradores e motores elétricos e seus componentes a partir dos princípios do eletromagnetismo. A aula em si e a minha metodologia enquanto professor, ela se estrutura nos três momentos pedagógicos propostos pelo professor Demetrio Delizoikov, né? Isso está lá no plano de aula especificado. É, nos três momentos pedagógicos, a gente estabelece, no primeiro momento, uma ideia de problematização inicial. No segundo momento, a gente organiza o conhecimento e no terceiro, a gente aplica este conhecimento. É uma metodologia de ensino muito voltada para o ensino de física e ensino de ciências e difundida na literatura com muitos artigos, dissertações e teses que se fundamentam nos três momentos pedagógicos. A minha problematização inicial desta aula é a seguinte: como é que transformamos movimento do vento em uma usina eólica, ou movimento da queda da água em uma usina hidroelétrica, ou vapor da água em uma usina termoelétrica, em energia elétrica? Em resumo, né, como que a gente transforma movimento em eletricidade? Essa é a grande pergunta que eu gostaria de responder nesta aula especificamente, né? E, na minha humilde opinião, é também a grande pergunta do eletromagnetismo. E talvez a grande pergunta da eletricidade como um todo, né? Entendendo que eletromagnetismo seria uma parte da eletricidade, né? Que a gente divide, né? A eletricidade em algumas partes ali em si. Mas enfim, como transformamos movimento em eletricidade? O processo de transformação ele acontece num mecanismo, num equipamento que a gente chama de gerador, beleza? E que o gerador faz o papel de transformar a energia de energia mecânica em energia elétrica e perde um pouquinho ali, ou gasta, né, um pouco de energia térmica. O que eu quero discutir nessa aula é a ideia que fundamenta tanto o gerador, que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, quanto o processo contrário, que é a transformação da energia elétrica em energia mecânica, ou seja, a energia elétrica em movimento, que, diga-se de passagem, veio antes, ao longo da história, né? Essa área da física, o eletromagnetismo, que é uma área gigantesca da física clássica, ela se estrutura, se estabelece, se constitui em 1820. É datado mesmo, ali acontece que em 1820 um físico chamado Hans Christian Ørsted, ele identifica um fenômeno, uma relação entre corrente elétrica e magnetismo. Até então, até 1820, a eletricidade e o magnetismo eram áreas distintas, eram áreas separadas do conhecimento. A gente tinha eletricidade, tinha ali circuitos simples, por exemplo, 1800, um físico italiano, o Alessandro Volta, desenvolveu a pilha voltaica, né? Que utiliza uma reação de oxirredução ali, e a gente tinha circuitos relativamente simples de corrente contínua. Legal? Era uma ideia da gente ter um começo de eletricidade ali. O magnetismo em si, ele estava separado, ele estava distinto à eletricidade, ele estava em outro caminho, com regrinhas básicas, polos de ímãs norte e sul se atraem, norte e norte se repelem, coisas fundamentais, assim, coisas até relativamente triviais. Talvez a melhor aplicação do magnetismo até 1820 era a bússola. Enfim, no ano de 1820, um físico identifica uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. E essa relação começa a fundamentar é, o que a gente chama de receptor. E na sequência, a gente já fundamenta o que nós chamamos de gerador, que responde a essa minha pergunta, né? Como que a gente transforma movimento em eletricidade? A gente vai transformar no gerador. Grosso modo, o que é o gerador? O gerador vai transformar energia mecânica, não necessariamente só energia mecânica, uma pilha também é um gerador, mas aqui, para essa aula, eu vou falar que transforma energia mecânica. Energia mecânica em energia elétrica. E gasta um pouquinho ali, se perde um pouquinho com energia térmica. O receptor faz o contrário. O receptor transforma a energia elétrica em movimento. Legal? O receptor, por exemplo, é um ventilador, o prato do micro-ondas, máquina de lavar, enfim, transformando energia elétrica em movimento, liquidificador, por exemplo. O gerador já é a pilha, uma bateria, a usina em si é um gerador, enfim.
Então, 1820, esse carinha, o Hans Christian Ørsted, ele identifica que existe uma relação entre corrente elétrica e magnetismo. Como que ele identifica isso? Ele monta um circuito elétrico e liga esse circuito elétrico numa pilha, talvez até a pilha voltaica lá do Alessandro Volta, um circuito de corrente contínua, né? E quando ele aproxima uma bússola deste fio, deste circuito, a bússola muda de posição. Na hora ele já identifica, percebe que existe uma relação entre a corrente elétrica que está passando no fio ali e a bússola. Então ele já, de imediato, já estabelece, publica um material, né, publica um artigo neste mesmo ano, 1820, onde ele conclui o seguinte: corrente elétrica gera ao redor de um fio campo magnético. E daí, né? E daí o que implica isso? Né? Implica que, na sequência, o físico chamado Michael Faraday, 1821, ele pega essa ideia de corrente elétrica gerando campo magnético e constrói o primeiro motor elétrico da história. Corrente elétrica gera campo magnético, mas não só isso, corrente elétrica gera também movimento. Então, e essa foi a sacada do Faraday, pegar o fenômeno, pegar a regrinha da natureza e transformar essa regrinha da natureza em um equipamento, em um artefato, em uma tecnologia, diga-se de passagem, que é o motor elétrico, né? O motor elétrico do Faraday está aí nesse gifzinho que eu coloquei no slide, ó. Ele é uma máquina, como eu já falei anteriormente, né, uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. Parece frágil, parece simples, e talvez até seja, mas ele é extremamente importante porque foi o primeiro motor elétrico da história. Isso é muito relevante. Se a gente fizer uma pesquisa relativamente rápida, a gente encontra fácil mais de 500 tipos de motor. O Nikola Tesla, por exemplo, desenvolveu um motor que é um motor trifásico, que também seria uma aula interessante para o futuro. Mas enfim, voltando na ideia do motor elétrico do Faraday, que é um receptor que vai transformar a energia elétrica em movimento. Basicamente, se olhar, tem um fiozinho ali, né, preso num gancho, e esse fiozinho está passando uma corrente elétrica e gera em torno desse fiozinho um campo magnético. E nesse recipiente de vidro que está ali, eu tenho um ímã preso ali dentro, e esse ímã também gera um campo magnético em torno dele. E lá embaixo eu tenho um meio cinza ali, branquinho, eu tenho um metal que fecha o circuito que está ligado numa bateria ali, né? Os polos negativo e positivo. E esse é o primeiro motor elétrico da história. Então, o Hans Christian Ørsted estabelece a conexão entre corrente elétrica, entre eletricidade e o ímã, entre magnetismo, mas é o Michael Faraday que pega essa ideia de que corrente elétrica gera campo magnético e transforma isso no motor elétrico, fazendo com que corrente elétrica gere movimento. Isso, só por isso, já é uma coisa muito legal, porque a gente tem um motor elétrico, que é um receptor, que transforma energia elétrica em movimento, que deu uma revolução de equipamentos gigantesca. Legal, o Michael Faraday não ficou só nisso, o Michael Faraday ele deu um passo adiante. Por quê? Porque o Michael Faraday se perguntou se o contrário também era verdadeiro. Campo magnético gera corrente elétrica? E a resposta, não. A resposta não gera. Corrente elétrica gera campo magnético, mas campo magnético não gera corrente elétrica. Mas então qual que é a ideia? A ideia é que variação do campo magnético, ou seja, movimentando um ímã, por exemplo, eu consigo induzir uma corrente elétrica num fio. Eu consigo induzir uma corrente elétrica numa bobina, num fiozinho enrolado, num solenoide. Então, o Faraday percebeu o que a gente chama hoje de princípio da indução eletromagnética, ou lei de Faraday, que a ideia é a seguinte: você movimentando um ímã, você induz elétrons, você induz uma corrente elétrica num fio, numa bobina. Ou seja, você transforma movimento em eletricidade. O receptor, que dá base para o motor elétrico, é corrente elétrica virando campo magnético. A ideia do Michael Faraday, que é a indução eletromagnética, é que o movimento do ímã vira eletricidade. Essa é a grande sacada do Michael Faraday. Diga-se de passagem, talvez a melhor dele, porque ele chega nesse princípio que dá base para a gente construir energia, usinas hidrelétricas, ou seja, dá base para a gente ter energia elétrica efetivamente. Então são dois grandes fenômenos que estes físicos identificaram. O primeiro deles, corrente elétrica gerando campo magnético, que foi o Ørsted, e o segundo deles, pelo Faraday, que variação do campo magnético implica numa corrente elétrica, ou seja, induz uma corrente elétrica num fio. E esses dois grandes princípios, duas regrinhas da natureza, dois fenômenos da natureza,
deram base para o que a gente chama de receptores e geradores. O gerador efetivamente transforma a energia mecânica em elétrica, uma usina, uma pilha, uma bateria. Ressalva, a pilha e a bateria, energia química, né? O processo é um pouquinho diferente, mas é um gerador também. E o receptor transforma corrente elétrica em campo magnético, corrente elétrica em movimento. E isso gerou, como eu falei anteriormente, uma revolução gigantesca em torno da produção de equipamentos que precisavam de movimento. O legal de falar de receptor e gerador, vinculando isso ao eletromagnetismo, é que você tem a regra, o princípio da natureza, o fenômeno da natureza, para fundamentar o que a gente chama de gerador e receptor. Beleza? Aqui eu tenho mais um gifzinho para finalizar, né? Que é a ideia da indução eletromagnética, né? O ímã passando ali pela aquela espira, induz uma corrente elétrica a ser de uma lâmpada ali. Beleza? Então, no geral, a ideia era essa, vincular receptores e geradores com os princípios essenciais do eletromagnetismo, né? Corrente elétrica gerando campo magnético, a ideia do Ørsted, e a indução eletromagnética, variação do campo magnético, variação do fluxo magnético induz uma corrente elétrica, ideia do Michael Faraday, excelente, excepcional. Obrigado, tchau, tchau.